pessoal, estou de volta para continuar falando sobre os polinômios. Nós já falamos o que é um polinômio, como identificar se é ou não um polinômio, né? Tem que estar nesse formato. Nós falamos sobre o grau do polinômio, que é o maior expoente que aparece aqui, desde que com um coeficiente não nulo. E nós falamos também sobre o valor de um polinômio, que é quando eu atribuo um certo número, né, para a variável e calculo qual é o valor resultante quando eu faço todas as continhas. Se esse valor for zero, inclusive a gente chama esse número pelo qual a gente substituiu a variável de raiz do polinômio. Continuando aí aprendendo o vocabulário, a gente tem o polinômio identicamente nulo, que é um polinômio com todos os coeficientes nulos. Né? Quem seria um polinômio desse tipo? Seria um polinômio p de x, lembrando que a gente pode dar o nome para um polinômio com uma letrinha minúscula, dizendo aqui em relação a qual variável eu estou escrevendo ele. Por exemplo, 0x² mais 0x mais 0 seria um polinômio identicamente nulo, com todos os coeficientes nulos. Na verdade, eu posso escrever simplesmente p de x igual a 0. É um polinômio que, independente do valor da variável, eu vou sempre ter como valor desse polinômio o valor 0. Então, é um polinômio em que qualquer valor x é raiz desse polinômio. Uma curiosidade que a gente pode comentar aqui é que, para o polinômio identicamente nulo, a gente não poderia falar sobre o grau dele a princípio, porque de acordo com a nossa definição, lembra lá da definição de grau? O que acontece? O grau é o maior expoente para um coeficiente não nulo. Aqui todos os coeficientes são nulos, então eu não identifico nenhum coeficiente não nulo para poder identificar o grau do polinômio. Então, em princípio, a gente não teria como falar do grau do polinômio nulo. Aí, né, a gente não vai aprofundar nesse sentido, mas em algumas teorias, para poder amarrar e não deixar essa exceção, eles costumam definir o grau do polinômio nulo como menos infinito. Isso acaba fazendo com que algumas propriedades continuem sendo verdadeiras sem colocar a exceção do polinômio nulo. Tá? Mas aqui para a gente não vai fazer tanta falta essa questão. A gente pode dizer que a gente não consegue dizer o grau do polinômio identicamente nulo. Beleza? Além do polinômio identicamente nulo, nós podemos falar também sobre polinômios idênticos. O que seriam polinômios idênticos? Seriam polinômios, aí eu vou dar dois nomes aqui diferentes, p de x e q de x, na mesma variável, cujos valores são iguais para todo x. Tá? Eu não coloquei aqui o conjunto, mas seria para todo x pertencente aos reais ou para todo x pertencente aos complexos, dependendo do conjunto em que você esteja trabalhando num determinado contexto lá. Então, o que acontece? Vejam só, eu tenho um polinômio p de x, deixa eu escrever aqui, um polinômio p de x, que seria então um polinômio genérico anx elevado a n mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais até a1 vezes x mais a 0. Eu teria um outro polinômio q de x, que seria, por exemplo, bnx elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais... eu já fiz errado, né? Me perdoem aqui, peraí que eu já fiz errado. Os coeficientes aqui do meu polinômio q de x, na verdade, são b, né? Então, b n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais até b1 vezes x mais b0. Então, imagine que eu tenha dois polinômios aqui genéricos. Em princípio, eu nem sei se eles têm o mesmo grau. A única informação que eu sei é que esses polinômios são idênticos, ou seja, que os valores para esses dois polinômios são sempre iguais quando eu substituo a variável por algum número. Agora, imagine que você construa um polinômio que seja a subtração desses dois polinômios. Tá? A gente ainda não discutiu a questão da operação entre polinômios, mas você já tem noção disso por conta do que você já vem trabalhando com polinômios desde o ensino fundamental. Tá? Mas daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai definir isso com mais propriedade.
Mas, por exemplo, se eu pego aqui P de x menos Q de x, eu teria aqui, pegando os termos correspondentes, AN menos BN vezes x elevado a n, mais, não vou escrever isso aqui porque não vai dar trabalho, até A1 menos B1 vezes x, mais A0 menos B0. E aí o que acontece? Esse novo polinômio que eu estou criando, que é o polinômio P de x menos Q de x, ele é um polinômio que, independente do valor de x, P de x e Q de x tem o mesmo valor, ou seja, isso aqui vai dar sempre zero. Ou seja, esse cara é um polinômio identicamente nulo, que a gente acabou de discutir. Agora, o polinômio identicamente nulo, ele é de que tipo? Ele é 0x elevado a n mais 0 vezes x elevado a n menos 1 mais 0 vezes x mais 0. Ou seja, esse polinômio, quando eu tenho dois polinômios idênticos, eu subtraio um do outro, eu obtenho o polinômio identicamente nulo. O que isso vai implicar? Vejam só, esse AN menos BN é igual a zero, ou seja, AN é igual a BN. O A1 menos B1 também é igual a zero, ou seja, A1 é igual a B1. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, que se eu tenho dois polinômios idênticos, se eu tenho dois polinômios idênticos, na verdade, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que dois polinômios são idênticos se e somente se seus respectivos coeficientes são iguais. O que eu quero dizer com esses respectivos? Coeficientes que estão associados a uma mesma potência da variável, né? X² com x², x ao cubo com x ao cubo e assim por diante. Então, quando a gente estiver diante de uma situação em que eu sei que dois polinômios são equivalentes, que são idênticos, eu posso simplesmente igualar os coeficientes correspondentes. Eu não preciso resolver a equação de um modo geral. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o exemplo seja esse aqui. A igualdade x mais 3 sobre x ao quadrado menos 4 é igual a a sobre x mais 2 mais b sobre x menos 2. Essa igualdade ocorre quando... E aí o que acontece? Quando a gente tem um exercício desse tipo, muita gente fica olhando para essa igualdade como se fosse uma equação e tenta resolver isso aqui, e na verdade você tem uma equação para duas incógnitas, o que você não conseguiria resolver de fato o valor de A e B de maneira definida. E aí, o que acontece? Na verdade, isso não é uma equação, isso aqui é uma identidade, ou seja, quando que esses valores aqui são iguais para qualquer x. Então, não estou interessado em descobrir o valor de x, mas em descobrir o valor desses parâmetros A e B que vão fazer com que essa igualdade se verifique, que ela permaneça realmente igual para qualquer valor de x. Para eu fazer isso, eu tenho que analisar a identidade entre o polinômio que está do lado esquerdo e o polinômio que está do lado direito. Na verdade, eu não tenho um polinômio, eu teria uma divisão entre expressões aqui que são tanto o numerador quanto o denominador como polinômios. Então, na verdade, eu poderia fazer o seguinte. Eu vou analisar o lado esquerdo, em que eu tenho x mais 3 sobre x ao quadrado menos 4. E eu vou dizer que isso tem que ser idêntico, só para poder, eu não correr o risco de ficar passando as coisas para um lado e para o outro, ao que eu tenho do lado direito. Do lado direito eu tenho uma soma de frações que eu posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que seria x mais 2 vezes x menos 2. E aí eu teria A que multiplica x menos 2, mais B que multiplica x mais 2. Ou seja, do lado direito, eu tenho AX menos 2A mais BX mais 2B, tudo isso dividido por
x, aqui eu tenho um produto da soma pela diferença. Eu tenho x ao quadrado menos 4. Que eu quero comparar exatamente com o polinômio, com a expressão x mais 3 sobre x ao quadrado menos 4. Ora, o denominador é igual dos dois lados. Então, o numerador precisa ser igual também, para que eu tenha essa identidade. Ou seja, x mais 3 tem que ser idêntico a... Aí eu só vou organizar aqui, ó, tudo que tem x, eu vou colocar a mais b vezes x, e tudo que não tem x, eu vou colocar mais 2b menos 2a. Tá? Vou colocar tudo isso num pacote só. E aí, o que acontece? Agora eu tenho condições de discutir essa expressão, porque eu tenho um polinômio do lado esquerdo, x mais 3, e eu tenho um polinômio do lado direito, que seria o a mais bx mais 2b menos 2a. Tá? Claro que aqui você tem que fazer a ressalva, né? No caso, não é o que está se discutindo aqui, né? A gente não está discutindo em relação ao x, porque aqui o x não poderia ser mais ou menos 2, senão é o zero do denominador. Eu só quero saber algo em relação aos parâmetros a e b. Então, o que eu posso escrever aqui agora? Eu posso escrever que o a mais b, que é o coeficiente que acompanha o x, tem que ser igual a 1, que é o coeficiente que acompanha o x ali do lado esquerdo. E 2b menos 2a tem que ser igual a 3, que é esse coeficiente aqui. Ou seja, eu caio num sisteminha com duas equações, duas incógnitas, e, portanto, eu consigo resolver quem é o a e o b nesse caso. Belezinha? Uma outra coisa que a gente pode comentar aqui por último, para encerrar essa primeira parte de introdução, é o seguinte. Toda vez que eu tenho um polinômio de grau n, ele é definido, né, ele é determinado pelos seus n mais 1 coeficientes. Então, se meu polinômio é de grau 2, ele tem 3 coeficientes. Se ele é de grau 3, ele tem 4 coeficientes. Então, a partir de n mais 1 informações, né, que na verdade vão ser equações sobre um polinômio de grau n, nós podemos determiná-lo de maneira única. Por exemplo, imagine que você tenha que determinar um polinômio de grau 2, tal que, aí eu tenho 3 informações, vejam só, p de 1 igual a 0, p de 2 igual a 5, p de 0 igual a menos 3. Se você tem essas 3 informações, você sabe que um polinômio de grau 2, ele é um polinômio do tipo p de x igual a ax² mais bx mais c. Quando trabalhava com função quadrática, vocês já trabalhavam com isso. O que você tem de informação? Que p de 1 é 0, ou seja, é a vezes 1 mais b vezes 1 mais c é igual a 0, uma equação. Você sabe que p de 2 é 5, então você tem que 4a mais 2b mais c é igual a 5. E você sabe que p de 0 é igual a menos 3, ou seja, 0a mais 0b mais c é igual a menos 3. Você vai ter um sisteminha aqui no caso, com 3 equações, 3 incógnitas. E aí você consegue resolver. Na verdade, como eu já sei o valor de c, substituo nas duas equações aqui de cima e eu tenho um sisteminha 2 por 2. Então, eu consigo determinar um polinômio a partir de um certo número de informações que eu conheço sobre ele. Se o polinômio é de grau n, então eu preciso de n mais 1 informações para descobrir todos os coeficientes. Claro que nos exercícios pode aparecer de diversas maneiras. Ok? Então, essa foi a primeira parte de introdução e conceitos dos nossos polinômios. Espero que tenha ficado claro. Leia também o conteúdo escrito no PDF e façam os exercícios. Até a próxima. Espero que tenha ficado claro.